Boa noite a todos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Pessoal que está em casa, boa noite. Pedimos desculpas aí, né? Mas chegamos às 19 horas em ponto. Queríamos entrar um pouquinho mais cedo, mas tivemos um pequeno probleminha técnico, mas que foi resolvido, graças a Deus. Convido a todos a serenarem os pensamentos e vamos fazer uma prece, então, para que essa energia negativa não venha prejudicar em nada, tanto nós que estamos no estudo presencial, aos irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Então, dou por aberto o estudo dessa noite. Vou passar a palavra para a irmã Lucy. Logo no final a gente conversa um pouco mais. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite para quem está acompanhando pela internet. Hoje continuamos o estudo do livro Esclarecer da Espiritualidade, né? Do nosso irmão Gilberto Ressato. E o tema hoje é juntar tesouros no céu. Antes de iniciarmos a leitura, eu peço permissão para nossa Mãe Maria Santíssima, para a espiritualidade, para que a gente possa estar nessa vibração do amor e do amparo de nossa Mãe e da espiritualidade superior. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. A palavra do dia diz o seguinte: façamos o bem a todos que nos pedem e precisam de ajuda para seguir o seu caminho. Juntar tesouros no céu. Em algumas situações necessárias, reencarnamos aparentemente sem nada. A família não tem bens,
São pessoas simples e humildes, felizes, apenas para cumprirem algum restinho de missão e alçar esferas maiores. Dependendo do segmento e da sua jornada, começam a aparecer obsessores, com o objetivo que nossos olhos se voltem à riqueza material e desviando nosso pensamento para tudo o que outro tem. Enquanto nada possuímos, quer sejam carros de luxo, viagens internacionais, entre outros. Começa ali a inveja, né? Pelo que a pessoa, que o outro tem. Alguns outros espíritos já nascem com todos os bens materiais. Para interromper positivamente o ciclo da reencarnação, é preciso entender que quanto menos vínculos materiais tiver nos ligando à Terra, tanto melhor estaremos. O sábio Chico Xavier disse que tudo o que pôde fazer pela sua família, fez. Não tinha bens para deixar, porque o bem que ele tinha era a sua mediunidade, e essa usou em prol da humanidade. O grande brasileiro não ensinou a riqueza, porém vivia uma vida simples, tal e qual a do mundo espiritual. Então, tanto o Chico Xavier quanto o grande brasileiro não possuíam riquezas. Por um instante, paramos para pensar que quanto mais posses tivermos, mais problemas teremos na vida. Tendo muitas posses, geralmente não temos tempo para cuidar da alma. Quando alguém coloca o mundo material à frente do espiritual, está invertendo as coisas. Somos espíritos e estamos reencarnados, e passando a cuidar mais do material do que o espiritual, tudo começará a dar errado. Quem não cuida da vida espiritual não está apto a viver no mundo material em paz. Quantos médiuns que hoje estão obsidiados, largando tudo e todos, porque deixaram de cuidar da mediunidade e agora estão servindo de instrumento dos obsessores, fazendo exatamente o que eles querem e o que não querem. Normalmente, isso começa porque somente observamos a figura e os erros humanos, dado que estamos aqui para buscarmos o aperfeiçoamento, a perfeição espiritual. Porém, os erros ainda incomodam. Um erro humano, provindo daquele que é o dirigente de uma casa espiritual, de um médium, nos leva a não acreditar mais na espiritualidade que atua naquela casa. Então, nos afastamos, deixando de lado o compromisso espiritual. É nesse ponto que acontece tudo isso que vivemos expondo. A única forma de ajudar essas pessoas é com muita paciência e oração. Há benefícios que a oração alcança e a palavra não. Assim como há infinitas formas de se produzir um gesto de bondade e não se atinge com a palavra.
Para salvar uma alma, os espíritos descem até as profundezas do umbral, mas somente o fazem quando essa alma está pedindo clemência, uma nova chance para se reerguer. Né? Então, elas não são retiradas lá do umbral à força. É necessário que abra seu coração, abra sua mente e peça clemência a Deus, peça misericórdia para poder sair daquela situação. Ninguém é retirado de lá à força. Assim sairá e será levada às câmaras de regeneração para, primeiramente, se reabilitar. Posteriormente, seguir sua caminhada espiritual. O governo espiritual é desta forma que trabalha. Haverá o dia em que os governantes humanos pegarão o Evangelho e aprenderão com o Cristo, ao invés de darem o pão, ensinarão a pescar. As fórmulas do governo de Deus na Terra estão no trabalho. É pelo trabalho que o espírito evolui, que tiramos de nós as doenças e salvamos a nossa alma. Na Terra, quem trabalha de sol a sol paga toda a obra assistencial de quem não trabalha. O governo não fabrica dinheiro, administra os tributos arrecadados, pois não é uma empresa. As pessoas que estão no governo deveriam administrar para o povo e pelo povo. Como se diz, democracia, governo do povo, para o povo, pelo povo. E trabalharem, pois a responsabilidade dos administradores gera, na maioria das vezes, karmas às suas almas. Todos que desviam 1 centavo do tributo arrecadado de quem trabalha, torna-se responsável por todas as pessoas que não trabalham. De igual modo, quem instiga a ociosidade e propaga para que não se dediquem ao trabalho, pois o governo fornece muitos benefícios, está criando enorme karma que terá que saldar na mesma ou na próxima encarnação. Quantas obras precisam ser feitas nesse país? Ferrovias, hidrovias, estradas, limpeza do meio ambiente, limpeza do ar, educação, saúde, a fila de macas em hospitais, pessoas nos corredores. É assustador. Porém, quem está administrando está a fazer mal feito, será espiritualmente responsabilizado por todas essas almas. Um dia, está muito perto, nosso governo realmente investirá na educação, saúde, em novas rodovias, hidrovias, em outras ferrovias, ao invés de ampliar o assistencialismo, e poderá gerar mais empregos, pois é o trabalho que gera o progresso. Caso alguém que hoje trabalha resolver não trabalhar mais, quem pagará a conta? As reservas? Não. Reserva é para uma emergência. Aprendemos com os Espíritos de Deus
nos responsabilizarmos por qualquer centavo, seja ele utilizado para administrar uma obra pública, igreja, templo religioso, prefeitura, um Estado. Quem está à frente é responsável por tudo que essas entidades recebem. Bem-aventurado é aquele que sabe administrar os bens humanos, pois há de administrar os tesouros no céu. O próprio Jesus já dissera, como máxima suprema desse conceito: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para juntarmos os tesouros no céu, significa dizer salvar a alma. Estudemos, trabalhemos, aperfeiçoemos a nossa capacidade para evoluirmos em todos os aspectos. O trabalho é de Deus. Quem trabalha é de Deus. Agora, todos esses que se desviam do caminho, seja qual for a forma da infração, da lei perante Deus, perante as leis espirituais, hão de receber punição severíssima, porque tinham tudo para acertar e preferiram errar, seja por ignorância, por ganância, por medo. No governo de Deus, há justiça. Pobres desses que pensam e enganam as leis celestiais. Afinidades não são momentâneas. O espírito maior se aproxima do menor porque já conviveram. Quantos de nós sentimos saudades dos avós que tinham clareza mental tão grande, mesmo sem cultura, sempre uma palavra que nos acalmava. O dom da bondade. Estavam sempre dispostos a intervir para evitar injustiças. Porém, não admitiam que ficássemos com raiva de alguém. E nos falavam para entregar a Deus o julgamento, para não criar um karma por conta dos julgamentos errôneos que fazemos. Deveríamos sempre pensar em fazer um bem para a humanidade. Os avós, né? Sábios. Né? Exatamente. Geração de ferro que está indo embora, né? Se a gente não aprender rápido, a gente vai ficar sem os conhecimentos que eles têm para nos passar, né? O ser humano tem o hábito de ver os defeitos alheios e julgar. Todavia, se confiarmos plenamente nas leis espirituais, saberemos que, como consequências dos nossos atos, a lei de Deus, ação e reação, causa e efeito, lei do retorno, se encarregará de cobrar do ofensor a ofensa. Quem disse que temos o direito de julgar alguém? Quem pode dizer quem está certo, quem está errado? Deveríamos pensar nas atitudes que tomamos e apegarmos a tudo de bom que os Espíritos de Deus nos trazem, sempre buscando o exemplo em Cristo Jesus, cuja missão maior
foi esclarecer a humanidade. Jesus sempre falava do reino de Deus, em como alcançá-lo. Ao longo desses 2000 anos, nem vamos contar o que passou antes disso, que chamamos era cristã. Poucos homens fizeram para salvar suas próprias almas. Quantas oportunidades para fazer o bem, caridade, e tudo é deixado para depois. A gente sempre fala, né? Depois, ainda tenho tempo, né? Será? Em quantas mensagens Jesus se manifestou para tocar o coração do homem que, alegando falta de tempo, não quis ouvi-lo e preferiu continuar a sua vida como estava. Os Espíritos vêm nos ensinar com exemplos que todos que alcançam o desprendimento dos bens materiais tiveram até o reconhecimento do mundo material. Foram denominados santos porque simplesmente deixaram de buscar a vida material. Talvez, ainda lembrando da assertiva do Cristo, para que os homens não ajuntassem tesouros na terra, mas no céu, onde a traça não corrói e a ferrugem não consome, exercendo o ensinamento da caridade diariamente. O exemplo conhecido da humanidade, Francisco de Assis, um jovem que podia ter uma vida como qualquer outro, porém, quando chamado à caridade, realmente se sentiu tocado e foi praticá-la, socorrendo moradores de rua, os sem-tetos, doentes e excluídos. Será que hoje é diferente? Será que os paulistanos forem à Cracolândia, podem fazer caridade ou é muito perigoso? Será que nós teríamos coragem de ir fazer caridade na Cracolândia? É de se pensar, né? O quanto nós estamos preparados para isso. Vale a pena tentar recuperar uma daquelas almas? Dar um pão, um cobertor? No entanto, como o ser humano tem o péssimo hábito de julgar, há de pensar no que eles farão com os pães ou com os cobertores que receberem, e a conclusão é de que hão de trocar por drogas ou coisa do gênero. Porém, se ninguém estender a mão em gestos de caridade, em palavras de conforto, como fez Francisco de Assis, o que será dessas almas? Por que o homem ainda julga medir as pessoas por aquilo que elas estão, não pelo que são? Pode ser que aquele que está com drogas queira deixar essa situação e adentre uma casa espiritual ou uma igreja, e é mal visto até pelos sacerdotes que ficam ressabiados, esquecendo-se da proteção que a casa espiritual tem, das falanges de guardiões que estão na casa. Então, não há como salvar a alma se, diante de uma situação assim, a recusa em fazer qualquer coisa. Então, quando a gente sai para fazer um trabalho desses, né, e a gente sabe que o ambiente ali está
com a vibração bem baixa, nós não podemos baixar a nossa vibração, por quê? Porque se nós sairmos num grupo para fazer essa caridade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquela casa espiritual que se deslocou para fazer aquele trabalho, ali também se deslocou guardiões, espíritos que vão auxiliar, que vão acalmar, enfim. Existe um ditado popular que diz que chover onde já chove não faz diferença, só provoca mais inundação. Somente enlameará mais ou coisa assim. Contudo, quando alguém faz chover num deserto, muito mais valioso é o trabalho. É o que se pode dizer daqueles que sabem interpretar a palavra de Jesus ou sabem dar uma chance a fim de que o outro possa mudar de vida para o bem. Fazer chover no deserto é praticar a caridade, que é a porta da salvação, pois quem a pratica certamente encontra a salvação. Esse é o caminho que Jesus deixou para cada um de nós. Jesus é o sábio dos sábios, sabendo que no mundo tudo evolui. Quando conversava com alguns médiuns sobre as questões de lideranças espirituais, comentei que a liderança espiritual começa na família. Toda família tem um líder espiritual, seja o homem, seja a mulher, ou às vezes até um filho. Analisando a expansão de tudo, somam-se os bairros, municípios, estados, países, continentes e o planeta Terra. E, por fim, embora não haja fim, os espíritos. O ser que comanda o planeta Terra é Jesus. Ele é o dirigente supremo, né, do nosso planeta. Apesar de tentarem destruí-lo, no mundo espiritual tudo funciona pelo conhecimento, pela hierarquia espiritual. As pessoas ficam imaginando Jesus, filho de Maria e José, esquecendo que Jesus não nasceu naquela vida, nem implantaram um super chip nele, né? Ele é um ser que evoluiu retamente, né? Então, ele veio aqui, né, no nosso planeta com uma missão, né, de fazer os habitantes aqui da Terra evoluir. Mas ele não trouxe com ele um super chip ali, com tudo, né? Como as pessoas hoje implantam, né? Estão implantando aí na pele e tudo mais, né? Ele é um ser que já trouxe no seu arquivo espiritual todo o conhecimento e com a permissão de Deus para trazer para nós todo esse conhecimento aqui no planeta Terra. Por isso, ele é o dirigente do planeta. Jesus alcançou esse patamar graças à sua evolução. Muito antes de haver vida aqui na Terra, ou haver, pelo menos, essa forma humana, essa casta humana que hoje está aqui. Já havia outros planetas no universo. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Então, aonde que é a casa do pai? O universo. Ele criou o universo. E se há muitas moradas, há muitos planetas.
em diversos graus de evolução. Ou seja, muitos planetas. E não só os 12 do nosso sistema solar. Sabe-se que são 8. E apesar da discussão, afirmamos serem 12 e mais. A ciência provará. Então, são 8, né, que foram descobertos, mas a espiritualidade afirma que são 12. Então, não há o que se discutir, né? E aqui, no finalzinho ali esse parágrafozinho, diz ali que a ciência provará. E já já eles já vão trazer isso a conhecimento, né? Então, Jesus se tornou mandatário do planeta Terra por evolução, por capacidade de tomar conta desse planeta. Assim, existe um ser maior do que Jesus que toma conta do nosso sistema solar. Desse modo, como existem outros sistemas solares, e um ser que toma conta dessa galáxia. Muitos podem se perguntar, o que tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, repito, por questões de obediência à hierarquia. Os que não sabem obedecer às hierarquias presentes, não saberão obedecer às hierarquias ausentes, ou seja, ausente aos nossos olhos, né? Então, nós não vemos, mas tudo existe. O universo existe, os planetas existem, o nosso Mestre Jesus existem aqui toda aquela hierarquia que governa ali o sistema solar, a união de todos esses sistemas solares formam a galáxia, e para tudo isso existe ali um representante espiritual para governar toda essa situação. Então, é necessário que haja essa obediência à hierarquia, né? Então, quando é necessário que se discuta alguma coisa em relação aos planetas, ao sistema solar, enfim, às galáxias, são reunidos, então, todos os cristos, todos os representantes de todos esses planetas, de todos esses sistemas solares, de todas essas galáxias. Já foi dito que aqueles que não conseguem receber um comando e não conseguem obedecer, nunca poderão mandar. Ou seja, se não houver humildade para ouvir a voz de comando hierárquico, existente em cada lugar, não saberá comandar. Muitas vezes, numa empresa, existem pessoas que estão há muitos anos escrevendo em máquina de datilografia e não mudam a concepção de mundo. De repente, chega alguém mais inteligente, sabendo lidar com computador, internet, transmissão, e ocupa o cargo de chefia. Pois aquele que está há 20 anos na datilografia se diz injustiçado e ninguém reconhece seu trabalho. No entanto, por não saber lidar com a evolução da vida, aperfeiçoar-se na vida material, não progredirá. Então, o progresso é constante, né? Não dá para ficar parado só naquilo. Se está acontecendo a evolução, é preciso correr atrás e se aperfeiçoar, porque senão vai estacionar, né?
Temos proporcionalmente tudo o que podemos ter. Como queremos ter mais do que podemos, não conseguimos dominar e passamos a ser influenciados por certas falanges de egoísmos, fazendo com que percamos a direção da vida. Temos que aprender a andar com as próprias pernas, trabalhar com o que as mãos podem segurar, pois o caminho da vida, para evoluirmos, se não soubermos nos posicionar nos devidos ambientes, nunca saberemos como alcançar parâmetros mais altos. Para comandar, é preciso saber obedecer, pois quem não sabe obedecer não consegue mandar. Ter disciplina para seguir com o que precisa ser feito e não conseguirá disciplinar ninguém na ordem do comando e natural da vida para o mundo evoluir. Todo insubordinado é um revoltado, porque supõe estar em um cargo mais elevado. Todavia, está sempre tentando minar as defesas de quem alcançou o propósito e o cargo maior. Cada um que procure mostrar suas qualidades para futuramente alcançar a sua hierarquia, o seu grau mais elevado. Isso é a condição espiritual. Mudar isso não dá. Então, não tem como ser diferente, né? É preciso evoluir, é preciso estudar, é preciso estar sempre ali buscando conhecimento, e se pretende alcançar um cargo, né, mudar ali, chegar a uma hierarquia, é preciso estudar para conseguir isso, e não invejar aquele que estudou, que alcançou e chegou lá em cima pelo seu mérito, pelo seu conhecimento. Então, por hoje é esse os ensinamentos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Passa a palavra ao nosso irmão Juliano. Realmente é andando com os pés no chão, né? Para conseguir pôr em prática, para entender, para digerir, para ter esses tesouros, né? Após a vida aqui na matéria, com muito estudo, para entender os processos, para se desviar das coisas que nos afligem, né? Que fazem com que tirem a nossa atenção, para nos mantermos a reforma íntima, porque a reforma íntima ela é necessária para que a gente possa se esquivar, se limpar, se equilibrar, mediante todas as coisas que a gente é conduzido, né? É acostumado a fazer, a consumir, a lidar, a pensar, a agir, mediante as coisas do mundo lá fora, né? E quando você entra no processo de reforma íntima, você começa a entender como que isso funciona, né? Acredito que todos que estão participando nessa noite estão conseguindo entender o que eu estou querendo transmitir, seja no ponto de vista de alimentação, no ponto de vista de educação, saúde, comportamento, fé, nossas atitudes, né? A nossa forma de enxergar a vida.